Ignorar os aprendizados da história pode custar muito caro. A Argentina se tornou uma fábrica de pobres. O país que já foi o mais rico da América Latina, hoje é sinônimo de miséria. E quando a miséria bate em nossa porta, não podemos fingir que nada está acontecendo. Os fatos que serão mostrados aqui devem ser entendidos com seriedade. Neste documentário, há histórias que não podem ser repetidas nem subestimadas. Por isso, é importante que você preste atenção em tudo que temos para falar. Este conteúdo não está reservado a uma determinada classe. Serve para todos. É um recurso fundamental para proteger nosso país dos mesmos erros. Seja um membro patriota. A equipe da Brasil Paralelo conta com você e agora, aproveite o último episódio da trilogia. Até breve. Em 25 de maio de 2010, a Argentina comemorou o bicentenário da independência. Além de celebrar a Revolução de Maio, o bicentenário mostrou ao resto do mundo a face cansada. A face cansada de um país que aparecia como um dos maiores caloteiros globais. Foi uma festa já não tão opulenta, para a qual compareceram personalidades importantes de vários países do terceiro mundo. A lista de convidados refletia a tensão política. Em 1910, todos os ex-presidentes ainda vivos participaram do centenário. Em 2010, nenhum compareceu, exceto Néstor Kirchner, marido da presidente. Já os latino-americanos trouxeram um convidado invisível: o Foro de São Paulo. Graças à articulação de um dos membros do Foro, a Argentina superou a simples corrupção doméstica e passou a fazer parte de uma rede internacional de espionagem e terrorismo. Parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. A presidente do país se viu acusada do crime de traição à pátria em uma trama que envolve atentados à bomba. A massive bomb destroyed the AMIA, a Jewish community center in Buenos Aires, killing 85 people. Assassinatos. On January 18th, Mr. Nisman was found dead of a gunshot wound to the head in his apartment. E a entrega de segredos nucleares a uma ditadura do Oriente Médio. Y encontramos 2 millones de dólares en material nuclear anualmente que se mandaba a Irán. Uma história que demonstra os extremos a que pode chegar uma facção política que perdeu o poder, mas conseguiu retomá-lo. El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro.
Em 2019, Buenos Aires foi sede do segundo encontro do Grupo de Puebla. Participaram 32 líderes da esquerda de 12 países. A hora de Lula livre, temos que ir para Vuelve Lula. E a melhor esperança que podemos fazer para a Argentina, para Alberto e os peronistas, é Vuelve Lula. O Foro de São Paulo tinha no ex-presidente Lula seu principal articulador. Mas no Grupo de Puebla é outra figura que sobressai: o presidente da Argentina. Vos no crees que ella trasladó el poder, vos crees que el poder sigue siendo de ella y Alberto es un títere. Vos pones ahí un títere. Es un títere. Aquele que decide. Y ella me dijo, por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. O homem forte. Entonces hay un gobierno formal que conduce a Alberto Fernández y hay un poder real, que es el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernandes. Lula me dio una sola orden. Usted tiene que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo 2, 3 veces. Cumplí, Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. Geralmente, o candidato a presidente é o mais conhecido da chapa, enquanto o vice-presidente faz a ponte com grupos que a candidatura principal não alcança. No caso argentino, é o contrário. Alberto Fernandes era um personagem secundário, e o sobrenome Kirchner era um velho conhecido do povo argentino. A direita estava desmoralizada após a ditadura e o fiasco da Guerra das Malvinas. Diante do caos econômico, a velha solução peronista acabou sendo resgatada. Em 1987, Néstor Kirchner tornou-se prefeito. De 91 a 95, foi eleito governador. Em 2003, chegou a presidente. Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. E em 2007, elegeu a sua esposa. E a senhora presidenta da nação, doutora Cristina Fernández de Kirchner. Baseado no apoio dos sindicatos e na distribuição de cargos estatais, o kirchnerismo fortaleceu o Estado e selou alianças com toda a esquerda latino-americana. Pelos próximos 12 anos, a Argentina seria governada pelos Kirchner. Esta semana, la expresidenta Cristina Fernández vivió el allanamiento de sus casas por el caso de los cuadernos de la corrupción. Quedó inculpada el martes de asociación ilícita y fraude por presuntamente otorgar obras de infraestructura por $2.200 milhões a um empresário. E por falar em lavagem de dinheiro, o casal Kirchner está no centro de mais um escândalo de corrupção. E a Argentina avançou alguns degraus no ranking de países mais corruptos do mundo. Realmente un documento que impacta porque le pone imágenes a la historia periodística del año. Un fusil que no es de guerra y bueno, ahí lo vemos, son 2 bolsos y 3 más. Certa madrugada de 2016, um vizinho viu alguém pulando a cerca de um convento próximo e, temendo pela segurança das freiras, decidiu chamar a polícia. Os policiais encontraram o secretário de Obras Públicas de Cristina Kirchner com um rifle e 2 bolsas contendo $7 milhões. Havia 3 cofres escondidos no convento, contendo $480 milhões no total.
Lopes indicou Néstor e Cristina Kirchner como os chefes da operação. Jefa de distintas asociações ilícitas para roubarle dinheiro ao Estado. Cristina enfrenta as acusações de corrupção mais sérias, desde o retorno da democracia em 83. Mais de uma centena de seus funcionários foram indiciados por corrupção, bem como seus políticos, juízes e os maiores empresários do país. O patrimônio dos Kirchner aumentou 928% desde 2003. Calcula-se que eles ganharam 3 milhões de dólares por dia durante o período em que estiveram no governo. La lucha por la igualdad es una lucha social. 4 casas en Río Gallego, 520.065 pesos. Una casa en Calafate que utiliza de descanso por 290.000 pesos. La lucha por la igualdad es una lucha social. La suma de 12 departamentos es de 424.452 pesos. Y después tiene otros 3 en el Calafate, llegando así a casi 14 millones. La lucha por la igualdad. Primera placa con 5 lotes que tiene Cristina en el Calafate por 487.406 pesos. Plazos fijos son 7, ustedes los mencionaban recién. Llega casi a la suma de 40 millones de pesos. Una lucha social. ¿Cuánto efectivo? Dice que dispone de 120.000 pesos. La igualdad. Mira, pasando las deudas, llega casi a 5 millones de pesos. Una de ellas es con la FIP y supera los 100.000 pesos. Otesur supera los 9 millones de pesos. De Los Sauces, 3.645.941 pesos. 285 millones, 100 más que en el 2018 y un 50% de aumento en un año. Es mucho 50%. Es más que la inflación. Llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Dez anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O governo Kirchner se beneficiava do Foro de São Paulo, particularmente na aproximação com Hugo Chávez. E é com esta conexão que, em 2015, o esquema chegou ao nível mais perigoso e mais alto de ação criminosa. Cristina Kirchner estava prestes a ser acusada do crime de traição à nação argentina. Explotó la AMIA, urgente, mándeme al aire, Bianco. Um agente do Hezbollah abateu um veículo com quase meia tonelada de explosivos no Centro Comunitário Judaico de Buenos Aires, matando 85 pessoas e ferindo mais de 300. Foi o ataque terrorista mais violento da história do país. Estou enfrente de um edifício que está a ponto de desplomarse, enfrente da AMIA, de 8 pisos. Estão retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. O promotor Alberto Nisman passou 11 anos perseguindo a verdade. Ele sabia que o Irã estava por trás do ataque. Luego de 2 años de intensa investigación, logramos probar que el atentado contra la sede de la AMIA había sido ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. Nisman descobriu que Cristina Kirchner estava tentando acobertar os culpados. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados
del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, y ahora les voy a mostrar por qué. No solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos. Personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Em 18 de janeiro de 2015, dia antes de testemunhar diante do Congresso, ele foi encontrado morto em seu apartamento em Buenos Aires com uma bala na cabeça. Varias decenas de argentinos para rendir un último homenaje y darle el último adiós a la figura del fiscal Alberto Nisman. Com a imagem prejudicada, Cristina Kirchner escolheu Daniel Scioli como candidato fantoche. Uma estratégia comum entre governantes autocráticos. Na Rússia, Putin escolheu Medvedev. Rafael Correa, do Equador, escolheu Andrés Arauz. Na Bolívia, Evo Morales escolheu Luiz Arce. E Lula escolheu Dilma e Haddad. En la República Argentina, histórico, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. A esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. O plano dos Kirchner foi frustrado pelo resultado das urnas. Não seja o elo mais fraco desta corrente. Torne-se membro patriota por apenas R$10 mensais e permita que mais pessoas possam aprender o mesmo que você. O futebol e a política são as duas grandes paixões argentinas. Para Maurício Macri, um levou ao outro. Aos 36 anos, ele chegou à presidência de uma das maiores instituições do país, o Boca Juniors. Na sua administração, o time conquistou 17 títulos. O nome de Macri ganhou projeção nacional. Ele aproveitou a fama e fez carreira na política. Porque esta Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Na prefeitura de Buenos Aires, Macri ganhou a fama de grande administradora. Confiante, se lançou candidato à presidência. Sua adversária era a líder da dinastia política mais forte da Argentina, vinculada à tradição mais poderosa. A peronista Cristina Kirchner, que apoiou o candidato Daniel Scioli. O improvável aconteceu. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! 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 Abrindo caminho para uma alternativa que se apresentava à direita, Macri prometeu abandonar as fórmulas gastas e o vício em soluções fáceis. A transição teve lances de novela, com brigas, gritos e lavagem de roupa suja em público. Cristina Kirchner se recusou a passar a faixa presidencial e não compareceu à posse do novo presidente. Macri começou a sua gestão com otimismo e esperança. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la nación argentina. Seu governo fez cortes nos gastos, demitiu 26 mil funcionários públicos, começou uma reaproximação com os Estados Unidos e enfrentou o aliado preferido dos Kirchner, a Venezuela. Que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.
A esquerda da América Latina viu ali um aviso do que poderia acontecer em outros países, inclusive no Brasil. Pero sobre todo, lo que puede pasar en Brasil si se conforma un gobierno de coalición post-Dilma Rousseff, post-PT. Macri foi identificado como o ressurgimento da direita no continente. E a esquerda foi às ruas. Na Argentina persiste a noção de que apenas um governo peronista pode garantir a governabilidade. Não sem motivo. Os não peronistas enfrentam todo tipo de obstrução. Raul Alfonsín enfrentou 13 greves gerais, De la Rúa enfrentou 9 e Macri 6. As palavras do antigo líder soam como uma profecia e uma maldição. Aunque nos derriben 1000 veces volveremos. Como nos clichês de um filme de terror, cada vez que se anuncia a morte do peronismo, ele renasce renovado. Cerca de 80% das províncias estão nas mãos de peronistas. O movimento tem uma estrutura quase feudal, arraigada por todo o país em ONGs, sindicatos e repartições. Uma estrutura poderosa para manter o poder através do funcionalismo público. O Ministério do Trabalho estima que mais de 4 milhões de empregos são bancados por impostos. Em apenas 2 cidades do país, o número de funcionários públicos é inferior a 30% da população. Em muitas delas, excede 40%. Pelo menos 300 mil funcionários foram indicados pelo governo Kirchner e nem sequer aparecem para trabalhar. O peronismo domina a Argentina de tal forma que Macri foi o primeiro presidente de oposição a conseguir terminar o mandato em 70 anos. Ele se viu na posição nada invejável de governar sem poder errar. USA Today reports on the massive document leak allegedly showing how world leaders and the mega-rich hide billions of dollars. Among the 12 current or former heads of state named in the investigations, the presidents of Ukraine and Argentina and the King of Saudi Arabia. O nome de sua família apareceu em um escândalo internacional. E o governo ter perdoado uma dívida milionária de seu pai também não ajudou. Una fiscal de Argentina denunció que el gobierno de Mauricio Macri aceptó que el grupo Macri, encabezado por el padre del presidente, cancelara una millonaria deuda con el Estado contraída hace 14 años, cuando manejaba el correo argentino. A recessão aumentou e o PIB caiu. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Ajá. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor, que este año sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea, mucho más abajo. Sí, va a estar debajo del 20%. A inflação chegou a 50%. Por primera vez, el apoyo al presidente Mauricio Macri cayó por debajo de los 40 puntos. O mau desempenho econômico tornou-se um obstáculo intransponível para Macri. E a escolha de Cristina Kirchner por Alberto Fernandes, um grande articulador ao estilo de Lula, selou suas chances. Y después los gobernadores, que tenían sus peleas viejas con Cristina Kirchner y por ahí no querían volver por la puerta de Cristina Kirchner, volvieron por la puerta de Alberto Fernández. Foi assim que, em 2019, os peronistas voltaram a disputar as eleições e venceram. O fantasma de Perón, mais uma vez, voltava para assombrar a Argentina. Al presidente saliente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. Mas voltou em um momento delicado.
em que cada passo deve ser tomado com muito cuidado para evitar a catástrofe. No tengo miedo ni les tengo miedo. Estaba tratando de no mirar de frente a la cámara. Por momentos también trataba de mantener la calma, de no parecer, tratando de mantener el control. O país está à mercê dos credores internacionais. Y hay que ver si el gobierno puede convencer al Fondo Monetario de que el camino elegido, ahora que tiene varios costos, o sea, el gobierno se está endeudando, tomando nueva deuda al 18%, 17% anual em dólares. O conservadorismo está na presidência do gigante vizinho. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio, não pretendo parabenizá-lo. Cristina Kirchner responde a 9 processos e a Suprema Corte confirmou uma ordem de prisão preventiva contra ela. Alberto le había prometido que no pasaría demasiado tiempo para que todas y cada una de las causas judiciales que la atormentan fueran pulverizadas. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Seu governo procura interferir no judiciário usando sessões virtuais inválidas para votar em uma reforma política. El Congreso hoy sí va a sesionar. Va a haber una sesión virtual en la Cámara de Diputados de la que no va a participar Juntos por el Cambio y la va a impugnar. ¿Dónde? En la justicia. O governo agora regulamenta a internet, a telefonia e a televisão. Esto implica una universalización para todos y todas a las redes de telecomunicaciones, sean declarados como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Vigia o discurso da população nas redes sociais. Este viejo concepto del Ministerio de la Verdad, de Orwell, ¿no? O sea, un organismo público que dice qué es verdad y qué no es verdad, como si eso se pudiera dictaminar desde el poder. E enfrenta escândalos como o dos centros de isolamento de Formosa. Bueno, porque vamos a hablar ahora de la denuncia de Amnistía Internacional, un duro descargo por la situación que ustedes ya saben se vive en Formosa. Mi bebé está en condiciones inhumanas, señora. Mi hijo está sano, mi hijo no tiene COVID. E da carne de má qualidade oferecida depois que o governo passou a controlar os preços. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. A Argentina impôs um lockdown severo. 90 mil comércios fecharam apenas em Buenos Aires. É a quarentena mais longa do mundo. Como a sirene marcou o início da quarentena. Os argentinos só podem sair de casa para comprar o básico, comida e remédios. Quem descumprir a ordem pode ser detido por atentar contra a saúde pública. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. Os protestos contra as restrições, chamados bandeiraços, se multiplicaram. Neste cenário delicado, as alianças se tornam cada vez mais importantes. Principalmente agora que o gigante da esquerda latino-americana perdeu força no continente. Alberto Fernandes começou a reforçar a integração regional, criando um polo progressista. Companheiros. É o Grupo de Puebla, criado para combater o avanço da direita conservadora. A esquerda latino-americana ainda está perto do poder, mas tem perdido a sua capacidade de mobilizar a população como um todo. Agora, a guerra cultural é o fator capaz de aglutinar as pessoas em grupos engajados. Retoma-se a agenda de reforma cultural da sociedade para atrair os jovens e oxigenar o partido. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Alberto Fernandes legalizou o aborto. O Senado argentino aprovou na madrugada desta quarta-feira um projeto de lei apresentado pelo governo do presidente Alberto Fernandes que permite o acesso gratuito ao aborto até a 14ª semana de gestação, uma reivindicação histórica de grupos feministas. Uma ação trivial para quem já está acostumado com o uso político da morte. O cadáver de Perón sendo usado como palanque há décadas. A morte conveniente do promotor Alberto Nisman. A liberação do aborto como moeda de troca. Um gesto cujo simbolismo, no que concerne ao futuro da Argentina,
é forte demais para ser ignorado. Esta produção não aceitou nenhum real do dinheiro público. Oferecer este conteúdo gratuitamente só foi possível graças aos membros assinantes. Torne-se membro patriota por apenas R$10 mensais e permita a continuidade e expansão do nosso trabalho. Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência. O aniversário geralmente é uma ocasião para se refletir sobre o caminho percorrido e a estrada pela frente. Sacudidos por decepções e reviravoltas políticas nos últimos anos, os brasileiros têm muito o que decidir. Com a memória de nossa história e com o exemplo de irmãos próximos. Temos história e alguns hábitos compartilhados, para o bem e para o mal. Eu estou infeliz porque creio que para nós outros todos de América Latina, a eleição de Alberto Fernández muda las condiciones en el sentido que reverte la onda conservadora que havia nos atacado. Nos dois países, após uma experiência traumática com regimes de direita, o pensamento conservador foi expulso do fórum de discussão pública. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Os dois países sofreram com um esquema gigantesco de roubo sistemático e aparelhamento do Estado. Ressacados, os dois deram uma guinada e elegeram candidatos que prometeram uma direção oposta à esquerda. A sistematização da corrupção nos anos do kirchnerismo traz lembranças inquietantes para os brasileiros. Nos faz lembrar que o mesmo processo ocorreu no Brasil. O projeto que fez pela primeira vez Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis e que um precisa do outro. Cambios de época. En los 90 el eje era en contra de las políticas neoliberales. Hoy, muchos de aquellos que comenzaron a construir este foro son gobierno. Por maior que tenha sido a corrupção da Argentina na época dos Kirchner, ela fez parte de um esquema ainda mais amplo e ambicioso, que envolvia não só o roubo de dinheiro, mas, em última instância, o roubo da liberdade e da esperança. Ya solo resta el recuerdo de la conmemoración de un centenario. Cuando un veloz cometa
sin invitación, resultó ser uno más de los fuegos artificiales. Como si el cielo mismo contribuyera a la entrada triunfal de Argentina. Mientras en Europa ya se bailaba el tango, en París, Berlín, Roma y San Petersburgo. Mi tango es de origen clandestino, como el contrabando que dio vida a la colonia de un imperio. Un sentimiento triste que se baila, que con muy poco se convierte en el pensamiento enfurecido que protesta. Una fuerza efervescente, irresistible, que la condición humana no solo expresa, sino que me exige. Nací cantado en un burdel, de padre dudoso. Terminé abandonado a las polillas en un llanto doloroso. Y este triste arco refleja la historia, que una vez fue rica, pero que hoy llora por las plazas. Me acecha el espectro del rey, del padre ausente, como un Hamlet contrabandeado. Mi Argentina ha cambiado el espejo por un banco. En vez de reflejar su pasado, le dio la espalda. Ya no me reconozco y mi futuro, ahora, muere antes de nacer. Todo se convierte en la mitad. La confianza, la plata, la vergüenza. Así es, señores.